que não houveram grandes mulheres artistas? Essa foi uma pergunta provocadora que a historiadora da arte estadunidense Linda Nochlin abriu um dos seus ensaios mais importantes, publicado em 1971. Nochlin não estava realmente atrás de nomes esquecidos. Sua crítica era uma crítica estrutural. Ela mostrava que a ausência de mulheres no cânone da história da arte não era uma questão de talento individual ou de vocação, mas o resultado de um sistema social que impediu o acesso das mulheres à formação, aos ateliês, ao reconhecimento e às instituições de arte. Esse gesto inaugurou uma virada na história da arte feminista, a percepção de que a ausência de mulheres não era natural, mas construída. Então, durante o processo de pesquisa nesse projeto, a gente optou primeiro por tentar fazer um resgate histórico dos registros no Instituto Histórico de Passo Fundo e também no Arquivo Histórico. No primeiro momento, a gente imaginava que ia localizar mais documentos, materiais, e infelizmente não foi isso que a gente se deparou, né? Até conseguimos livros que traziam alguns nomes de mulheres que eram professoras no Conservatório de Música, algumas mulheres que se apresentavam na Rádio Passo Fundo, na Rádio Municipal, mas a gente teve bastante dificuldade de encontrar mulheres compositoras em Passo Fundo. Por falta dessa materialidade, a gente optou por fazer uma pesquisa um pouco diferente, conversando com algumas pessoas que poderiam nos dar um norte na pesquisa, o que nos levou para a oralidade. Então, a gente conversou com algumas mulheres que nos trouxeram algumas informações, como é o caso da Dona Diva, que foi por muito tempo a artista principal da Rádio Municipal de Passo Fundo. Está na música há quase 50 anos e ela pode nos dar um panorama, né, do que aconteceu na história de Passo Fundo e as mulheres, como elas eram inseridas na música e na cultura musical de Passo Fundo. A partir da oralidade, então, a gente foi percebendo que existem alguns pontos em comum com as mulheres na música. Todas elas exerceram a música como profissão durante a juventude e a partir do momento que elas acabavam noivando, casando, elas tinham a interrupção da carreira. Então, se nota qual que é o espaço reservado para a mulher na sociedade passofundense, que seria esse lugar de cuidado. Então, as que continuaram na música, elas foram para os conservatórios para serem professoras de música. E as que não foram para conservatórios, elas acabaram deixando a carreira de lado para se dedicar, então, à família, ao casamento, aos filhos, à casa, né, às questões domésticas. Então, elas encerraram muito cedo as suas carreiras. Então, talvez até por isso seja tão difícil conseguir material, porque a gente não tem uma continuidade na carreira de muitas mulheres. Um dos casos que a gente localizou mais material foi o caso da Irene Teixeira. Ela ganhou mais relevância nos documentos históricos de Passo Fundo porque ela foi quem compôs a música do hino do centenário de Passo Fundo, que aconteceu em 1957, na Feira do Trigo. Então, houve essa premiação por seu centenário e a música que ela compôs, então, venceu essa premiação. Mas a gente colocar o nome dela ou mais sobre composições dela, a gente não localiza quase nada. A gente sabe que a Irene, ela foi uma figura muito ativa na sociedade passofundense, uma incentivadora da cultura. Ela foi uma das fundadoras do conservatório, em 52 ainda. Em 57, então, começa a se ampliar esses conservatórios, o que mais tarde vai ser semente para o que a gente tem hoje, que é a Faculdade de Música de Passo Fundo. São mulheres protagonizando o ensino da música em Passo Fundo, a gente tem esses registros, mas sempre nesse lugar, não os palcos, né, não a composição, mas o lugar de quem cuida, de quem educa, de quem ensina, né. Ainda sobre a Irene, a gente sabe da existência de alguns coletivos e alguns movimentos que ela participou. Um deles seria a Cultura Artística Passo Fundo, que eram muitos membros, algumas mulheres, só que nos eventos, nas fotos, poucas vezes elas aparecem. Apesar de a história nos mostrar que elas eram extremamente ativas, inclusive criando o Conservatório de Música, sempre que é referenciado esses coletivos, acabam levando o nome de homens adiante, né? Como representantes dos coletivos, como criadores dos coletivos, quando a gente sabe que um coletivo não se cria por uma pessoa só, né? E deixando essas mulheres, então, sempre à sombra dos coletivos, sem se dar a referência necessária que elas deveriam ter, né? Então, elas ficam como se
elas não tivessem tido a participação que realmente tiveram. E quando é referenciado algo sobre elas, é de forma isolada, como é o caso de uma premiação, sendo que não se tece um panorama real de todo o ativismo que aquela mulher tinha na sociedade na época. Então, o que a gente percebe, analisando o cenário musical, é que as mulheres elas estavam participando bastante ativamente de todo o cenário musical, mas elas ocupam um lugar quase que à sombra dos nomes masculinos. Então, a gente não tem registro de mulheres sendo compositoras, apesar de a gente ter muito registro de parcerias musicais de homens que ficaram famosos e que tinham como parceiras mulheres. Nas rádios, a maioria das que acompanhavam os músicos nas composições, também nas apresentações da rádio, eram mulheres. É o caso da Mari Caetano, da própria diva, né, que acompanhavam homens, mas elas ficavam muitas vezes à sombra deles, em razão do próprio momento histórico que se vivia, né. Nesse ponto, vale trazer a contribuição de outro historiador da arte, a britânica Griselda Pollock, que em 81 traz, além da denúncia da ausência, né, ela propõe um redesenho crítico do campo. Para ela, não basta adicionar mulheres ao cânone artístico, é preciso desmantelar os próprios critérios que definem o que é arte, quem é o sujeito criador e qual a história merece ser contada. Ela defende uma leitura feminista da diferença, que interroga as relações entre gênero, classe, sexualidade, raça, na produção e na legitimação das imagens. Pollock nos lembra que o patriarcado opera não apenas pela exclusão, mas pela naturalização da exclusão. Aqui em Passo Fundo existia um zoneamento da moral e do bom costume e também do que se esperava, né, da mulher. Assim como era comum que os maridos, né, quando casavam, não quisessem suas mulheres no palco, havia o estigma das mulheres que na época eram prostitutas, que viviam à noite, porque não era comum as mulheres viverem à noite. A noite pertencia aos homens, então saía e se divertia à noite, ou ia como casal, ou iam somente os homens. Um exemplo que a maioria das pessoas de Passo Fundo conhece é a 15 de novembro, região ali, iria ali para a região férrea de Passo Fundo, que eram casas de prostíbulo, casas noturnas, mas que também aconteciam muitos shows, porque não tinha tanta casa noturna para shows. Então, muitas das mulheres que se apresentavam também eram mulheres que vinham de outras cidades para apresentar a sua música, o seu espetáculo, mas não se fazia muita diferença entre essas mulheres e as mulheres que realmente eram prostitutas. Durante as entrevistas também apareceu essa questão de que a mulher, para conseguir ser artista, ela ia ter que contar muito com o apoio da família, porque para uma mulher se apresentar na noite, num clube que fosse, ela não poderia ir sozinha. Mas muitas mulheres, até mesmo pela falta de apoio, talvez tivessem composições ou espetáculos para apresentar para Passo Fundo, mas nunca conseguiram, até em razão desse estigma, porque os bares não eram, e as casas de teatro, de espetáculo, não eram ambientes para mulheres. Essa naturalização, ela é um mecanismo da ideologia. A ideologia, ela é uma categoria central do pensamento crítico marxista. Karl Marx escreveu que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante. Ou seja, o que consideramos belo, verdadeiro, legítimo, ele não está separado da estrutura econômica da sociedade. O pensamento da classe dominante, que é a burguesia, é em grande parte como nós enxergamos o mundo. Então, a ideia de família é, na verdade, a família patriarcal capitalista, por exemplo, que é a família burguesa. Esse mecanismo que as teóricas estão falando da naturalização da exclusão, ele é exatamente um mecanismo da ideologia de colocar aquilo como natural e, portanto, inevitável. Então, para o Marx, então, a superestrutura que inclui a arte, a religião, a filosofia, a cultura, a política, ela está ligada à base material, ou seja, o modo de produção econômico. No capitalismo, a ideologia dominante, ela atua mascarando, então ela oculta as relações de dominação e ela se apresenta como natural, num mundo que é, na verdade, profundamente desigual. Essa leitura, ela nos ajuda a entender a modernidade enquanto projeto histórico-cultural
que ela não se construiu apenas como na escola a gente aprende, né, dos valores do iluminismo, da ciência, da razão, mas principalmente ela é constituída de ações violentas, da expansão colonial, da escravidão, da afirmação do capitalismo como um regime global. A construção de um sujeito moderno, racional, branco, masculino, proprietário, é inseparável do movimento de dominação e exclusão dos povos colonizados. E também das mulheres, né, da esfera do conhecimento e da cultura. Então, a arte moderna, o museu moderno, o conceito de obra-prima, tudo isso ele é forjado dentro dessa lógica, que é uma lógica que promove um apagamento sistemático de outras formas de existência, de outras formas de criação e de outras formas de constituição do saber. A construção da modernidade, enquanto projeto capitalista e colonial, ela contou com uma reconfiguração violenta dos papéis de gênero. A Silvia Federici, filósofa e historiadora italiana, em O Caliban e a Bruxa, mostra como, entre os séculos XVI e XVII, a transição para o capitalismo envolveu a criminalização dos saberes femininos, a destruição das redes comunitárias de cuidado e a perseguição das mulheres como bruxas, tratadas, né, como bruxas. Para ela, o caça às bruxas não foi um fenômeno isolado e supersticioso, mas também uma guerra contra os corpos femininos, contra a autonomia e os saberes ancestrais das mulheres, especialmente nos aspectos relacionados à reprodução e à sexualidade. Então, a modernidade capitalista se constituiu através da disciplina dos corpos femininos e da domesticação do trabalho das mulheres, que foram colocadas e relegadas ao espaço privado da vida. Então, elas se ocupam desse lugar da reprodução, que a gente chama da reprodução da força de trabalho. Então, quando seus conhecimentos, enquanto isso, conhecimentos que as mulheres adquiriam de cura, enfim, eles foram deslegitimados ou destruídos. E assim a violência patriarcal, ela não é um efeito colateral da modernidade, ela é um dos fundamentos, né, da modernidade, da sociedade moderna. Para entender os alicerces do patriarcado, uma outra contribuição importante é a da historiadora Gerda Lerner, que ela escreveu em 86 o livro A Criação do Patriarcado. Nesse trabalho, ela desenvolveu um trabalho monumental de pesquisa histórica, em que ela mostra que o patriarcado não é um dado natural, ele não é biológico, ele é uma construção social e política que se enraiza nas civilizações desde os mais tenros tempos, né? Desde a antiguidade. E o patriarcado ele se consolida como uma forma de organização social e controle da sexualidade, da reprodução e do trabalho das mulheres, principalmente, né, nessa era moderna, servindo para essa manutenção da propriedade privada e da linhagem masculina. Ela traz uma pergunta que é muito importante. Por que as mulheres aceitaram tanto tempo esse lugar, o silenciamento, né? E a resposta dela é de que as mulheres foram impedidas de conhecer essa própria história. E o conhecimento sendo monopolizado por instituições masculinas e as mulheres excluídas do saber internalizam uma inferioridade como destino. E quando se perde o direito à memória, se perde também a possibilidade de imaginar outras formas de existência, né? O resgate dessa memória, ele é, portanto, um ato radical de insurgência. E também precisa ser cuidadoso, porque é necessário a gente entender que o apagamento não é aleatório. Ele cumpre uma função política. Ele retira das mulheres, das pessoas racializadas, dos povos colonizados, a possibilidade de disputar o simbólico, de escrever a história e de imaginar um futuro diferente, né? Outra contribuição é o pensamento decolonial feminista, que denuncia a modernidade como projeto de dominação, né, do europeu. Então, a socióloga e filósofa Maria Lugones, argentina radicada nos Estados Unidos, ela propõe um conceito de sistema moderno colonial de gênero, para mostrar como a colonização não apenas impôs um regime econômico-político, ela também impôs um regime de gênero e sexualidade. Então, segundo ela, o gênero ele também é imposto aos povos colonizados, né? Como uma tecnologia de controle, um projeto de desestruturação dos modos de vida indígenas e africanos. Então, a Lugones, ela traz que resistir a esse sistema exige desobedecer essa lógica binária, hierárquica,
capitalista que define quem importa, quem cria e quem é reconhecido. Aqui no Brasil, a Lélia Gonzalez, intelectual e militante negra, ela nos oferece a noção de americanidade, como forma de pensar uma identidade e uma cultura enraizadas na resistência afro-latino-americana. A Lélia, ela denunciava o que ela chama de epistemicídio, promovido pelo colonialismo, e defendia a centralidade da oralidade, do corpo e da ancestralidade como formas legítimas de saber. Então, a cultura, que muitas vezes nos é apresentada como universal, é, na verdade, fruto de um processo seletivo de apagamento de narrativas e da imposição de uma lógica patriarcal, branca e ocidental. O principal ponto dessa pesquisa seria buscar um resgate. Primeiro, né, a primeira camada seria essa, buscar o resgate da memória dessas mulheres, que foram percussoras, então, da cultura passundense, e provavelmente inspiraram também outras mulheres que tiveram contato com elas. Mas o resultado negativo de algumas pesquisas, que se por um lado elas frustram, por outro elas provocam a crítica de que a gente precisa continuar nesse resgate e usar esse apagamento para nos questionar aonde que estão essas mulheres, né? Quem eram essas mulheres e o porquê que elas foram inviabilizadas. Nesse momento que encontramos as brechas, as rachaduras, por onde podemos reconstruir nossa memória, nossas narrativas, nossas vozes, há o gesto de lembrar, de nomear, de recontar, que é também um gesto de insurgir, de devolver a centralidade às vozes que foram caladas, reconhecer outras formas de saber e de criação, de desobedecer às normas que foram impostas como naturais e universais, é um movimento muito importante. Essa iniciativa, Mulheres Compositoras na História de Passo Fundo, ela trouxe à tona uma escassez de registros, partituras, documentos, menções nos arquivos, e essa ausência, ela longe de ser um obstáculo apenas técnico de uma pesquisa, ela revela a profundidade do apagamento que essas mulheres foram submetidas. Será que não houveram mesmo mulheres que atuaram na cena musical em Passo Fundo? Então, esse silêncio, ele nos diz muito, né? E justamente a partir dessa falta que a busca vira, na verdade, uma denúncia. Mais do que encontrar nomes, trata-se de reivindicar o direito de existir na memória coletiva, de afirmar que essas mulheres criaram, compuseram, ensinaram, sonharam, e mesmo que o sistema não tenha deixado rastros, o gesto de insistir onde a história falhou se torna um ato político e poético de reexistência, né? Então, por que tornar visível o que foi apagado é também uma forma de criar novos repertórios, novos futuros, onde a cultura ela não é mais um espelho do poder. Então, olhar para essas histórias silenciadas é uma forma da gente, a partir daqui, buscar um novo futuro, uma nova perspectiva de pertencer, construir novas possibilidades e novos caminhos.